Será que a humanidade precisa mesmo de gurus em 2023? Eu acho que precisa, né? Agora a questão é por que precisa, né? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, sobre a necessidade de se ter gurus, né? De se ter essas pessoas orientando, guiando. E como que a gente está seguindo esses gurus? Como que essas pessoas estão seguindo esses gurus? Porque uma coisa é a devoção, outra coisa é o fanatismo. Sim. Né? E às vezes, dentre tantas causas que levam as pessoas a seguirem gurus, acho que uma das principais são causas relacionadas a fatores psicológicos. As pessoas estão carentes emocionalmente, com questões psíquicas, doentes. E aí, para preencher aquelas lacunas, aqueles buracos, delegam a responsabilidades a autoridades externas da sua cura, do seu processo de cura. E aí confia cegamente naqueles gurus e perde o senso crítico em relação às ações deles e delas, enfim. Não só isso. Eu acho que você tira o foco da sua... delega mesmo. Na hora que você está adorando, né? E ó, você está olhando lá para cima, lá para fora, né? Você está adorando, você está depositando tudo ali, lá, você está esvaziando de olhar para você. Você está... E parece que é meio aliviante, né? Lembra quando a gente... Você deixa de pensar no seu problema? Lembra quando a gente é criança, que nossos pais viram autoridades e a gente só fala amém para tudo que eles falam e a gente se sente protegido e confia piamente em tudo que eles vão dizer e a gente só segue? Às vezes tem realmente uma sensação de conforto atrelada a essa relação, né? Mas a questão é como que a gente vai ordenar esse cuidado, porque também é importante que a gente acredite que existe um cuidado, um conforto, uma ajuda desses líderes, desses gurus, etc., que pode ajudar a gente a chegar a lugares confortáveis, a lugares melhores, a se conhecer mais. Só que como que a gente vai fazer isso de uma maneira que a gente continue responsável, né? Que a gente continue com discernimento, né, para poder distinguir isso aqui não é legal, isso aqui sim, e para a gente evitar o abuso religioso também, porque não é nem só o abuso sexual em relação a isso, mas tem muitas formas de abuso que pode existir dentro dessa relação, né? Com certeza. Porque os gurus são humanos e eles vão falhar, provavelmente. Com certeza. Então, eles estão passivos de erro, né? Fábio de Mello chama muita atenção sempre para isso. Somos humanos, com todas as nossas margens de erros, né? Eu discordo de que a gente precise de gurus. Eu acho que ninguém precisa de um guru. Eu acho Alguns precisam. Não. Eu acho que você pode decidir deliberadamente lançar mão de alguém para te ajudar, mas o potencial está em nós mesmos. Talvez os agentes... você esteja incomodado. Sim, a gente falou os agentes da nossa vida... que a palavra guru também é um pouco... Exato. Então, é aí que eu quero chegar. Eu não acho que nós precisamos de gurus, porque eu vejo o movimento do guru como uma terceirização de responsabilidade pela nossa própria existência, e aí você joga para o outro, só que nunca a responsabilidade sai das nossas mãos. A terceirização é em si uma decisão. No momento em que você decide que outra pessoa vai te dizer o que você deve fazer da sua vida, que você vai aceitar essa orientação de maneira acrítica, que você não questiona a ordem que lhe é dada, a orientação que lhe é dada, você tomou essa decisão. Então, a decisão é sua. Em última instância, nós sempre somos responsáveis por aquilo que a gente decide fazer. Mas eu não acho que isso tem a ver com precisar. Porque quando a gente fala precisa, inclusive isso é uma coisa muito recorrente. Quando as pessoas precisam de ajuda, então, muitas delas... é diferente de guru. Sim, mas pode vir de um guru, por exemplo. Eu não tenho nenhum problema em dizer que a gente pode precisar de ajuda. O que eu discordo é que nós precisamos de um guru, entendido o guru como alguém que exerce uma posição dogmática e inquestionável de liderança incontestável sobre aspectos que são da pessoa. E que vai ditar Nesse sentido, que você deve... ninguém precisa de um guru. Pelo contrário, o guru é prejudicial, porque ele tira o seu poder de agência na vida. Agora, você precisar de ajuda, você precisar de uma liderança, você precisar de um professor... Você precisar de um conselho. Sim, de monte, desde que você saiba que, em última instância, é você, a vida é sua, e você tem que questionar todas as pessoas que te circundam. Então, você não...
abrir mão do seu poder de agência por uma outra pessoa justamente por essa sensação de conforto. É delicioso pensar que alguém vai decidir tudo pra gente. Eu também fico pensando, ai, nossa, não podia aparecer alguém aqui que me dissesse exatamente o que fazer, Sim. exatamente o que pensar, exatamente como agir. Só que quem sabe dos seus desejos e sonhos é você, quem sabe das suas aspirações é você. E se você deixar alguém tomar essas decisões, eu quero funciona. colocar aqui aquela pessoa extremamente fragilizada que não sabe o caminho a seguir, que não sabe o que vai fazer, que não tem nenhuma segurança com relação ao que ela está Essa vivendo. pessoa é justamente a presa mais fácil de quem se apresenta como um guru. Por isso que eu digo que não, ninguém precisa. A gente pode ter ajuda, porque eu acho que se a gente disser... o que eu quero deixar claro é que é natural precisar de ajuda. Mas quanto maior for a sua fragilidade, mais vulnerável você vai estar e você vai cair pode cair no conto do vigário, sabe? Por pessoas de má índole, por seres humanos mal intencionados que vão se valer de uma posição de superioridade para te conduzir muitas vezes para interesses distintos. A história recente nos mostra que está cheio, né? Do dinheiro, na política, na religião, em tudo quanto é lugar. Fanatismo religioso, fanatismo político, tá tudo ali embaralhado. Você lá na nossa chamadinha, lá no nosso encontro, ali no nosso camarim, você falou que você tem mestres e gurus. Então, eu tenho professores. Tá. Eu não tenho gurus. Eu gosto muito de aprender. Eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a... Se você me contar uma história eu sou muito curiosa, eu vou querer saber mais, eu vou querer aprender, eu vou querer entender da onde vem. Eu gosto disso. Eu sou uma pessoa muito curiosa pelos mistérios da vida. E essas coisas que eu acho que normalmente as pessoas caem no tipo, cara, eu preciso entender esse mistério aqui, preciso de alguém para me guiar. E aí acaba se perdendo, talvez, ali no meio do caminho, pede para alguém guiar e aí cai numa cilada. Isso acontece muito. Eu sou uma pessoa que pratico yoga já tem 20 anos e eu vejo, assim, na yoga é uma coisa de guru para lá, guru para cá, que você vai vendo que... Sim, eles vão caindo. Uma hora a casa cai. Não entendo... Opa, desculpa. O guru chamou. Mas então, assim, isso é real e acontece mais perto do que a gente imagina. Todo mundo pode ter uma história para contar. Todo mundo pode ter, mas eu sempre fui uma pessoa muito... que gosta de aprender, que tenho muito autoconhecimento, que busco esse caminho desde muito cedo. Né? O meu pai, enfim, me deu esse livro aqui de inteligência artificial há pouco tempo, mas eu, com menos de 15 anos, ele me deu a autobiografia de um yogi, sabe? Eu fui trilhando esse caminho do autoconhecimento, da busca, de entender o mistério da vida muito cedo, e a yoga entrou muito cedo na minha vida, e eu poderia ter sido, né, assim, passiva de abusos muito facilmente, porque tive professores que são abusadores. Mas não caí, e eu acho que pelo fato de nunca venerar a pessoa que me ensina de uma maneira cega, e sim ter aquela pessoa como professor. Eu adoro professor, eu adoro aprender, e eu acho que, enfim, talvez nunca terei guru na minha vida. Nunca terei guru. De maneira cega é que é o babado. Eu estou o tempo todo aqui pensando numa conhecida minha, próxima até, que foi vítima do João de Deus. Que, para mim, quando passa, né, e é esse o nosso assunto, pela religião, é uma coisa muito cara, me dói demais. Mas a pessoa está lá, está fragilizada, está precisando de uma voz, de uma força que te tire dali e te enfia mais ainda no buraco de uma forma tão brutal que as pessoas, centenas, ficaram paralisadas. Mas é que a gente tem que entender que essas pessoas, esses gurus, muitos deles têm um transtorno de personalidade.